Historicamente, a simulação é uma prática identificada em fatos mitológicos da Grécia Antiga. Segundo relatos, conforme o estudo de Jorge, no período da Guerra de Troia, Ulisses simulou loucura e começou a arar as areias do mar, momento em que foi reconhecido por Pelamedes, que acusou seu disfarce. Essa habilidade, de acordo com os mesmos autores, verifica-se no comportamento de soldados e prisioneiros de guerra, ao se fingirem de doentes ou de mortos para serem dispensados dos serviços militares. Somente a partir do século XX, no contexto da medicina, esse tema começou a ser alvo de estudos, com publicações sobre simulações, mas sem especificação de sinais e sintomas, nem tampouco havia uma conformidade quanto à sua definição. O fato é que a problemática é entendida como um fenômeno psicossocial, e para a sua avaliação, a figura do psicólogo é considerada primordial, principalmente o do psicólogo forense, pois o comportamento de simulação e sintomas é identificado na área do direito penal. Aliaga enfatiza a importância de reconhecer métodos e técnicas de avaliação e diagnósticos mais precisos para a identificação de simulação de transtornos mentais. Nessa perspectiva, a psicologia forense pode ser entendida como aquela que utiliza as áreas do saber da psicologia para fazer frente aos questionamentos formulados pela justiça, cooperando a todo momento com a administração da mesma, atuando no tribunal, qualificando o direito, sendo seus limites estabelecidos pelos requerimentos da lei e pelo vasto campo de conhecimento da psicologia. Entre a década de 1960 e 1970, os psicólogos forenses começaram a utilizar testes psicológicos para analisar o funcionamento psicológico do delinquente, para tentar entender o que ocorria à produção do ato ilícito. Essa possibilidade de intervenção no contexto jurídico se consolidou quando, em 1962, houve profissão com a Lei Federal nº 4.119 de 1962. De modo, a psicologia forense realiza a descrição de processos mentais e comportamentais, a partir de técnicas psicológicas reconhecidas, utilizadas para atender uma demanda judicial, sem, no entanto, realizar uma emissão de juízo de valor, uma vez que o psicólogo responde judicialmente pelas implicações e sequelas oriundas da medida judicial pautada pelo seu procedimento. Vale destacar que o trabalho do psicólogo forense vai além do tribunal, atuando em uma grande variedade de contextos, instituições ou locais, disponibilizando serviços específicos ao sistema judicial. De acordo com Simões, a prevalência de sujeitos simuladores apresenta um indício de aumento, sendo necessário mais estudos sobre esse tipo de atitude, com destaque para a existência desse tipo de comportamentos em sujeitos inseridos em contexto prisional. Altávila aponta como principal sintomas e transtornos mentais comumente simulados o estado maníaco, a simulação de formas esquizofrênicas, a demência, o delírio sistematizado, o histerismo, o estado melancólico, o mutismo, a epilepsia, a amnésia, o delírio ciumento e o transtorno de estresse pós-traumático. Para Rodrigues, o sujeito que simula deixa vestígios de que está enganando quando está atento e interessado no desenrolar do seu processo, acaba por, em determinados momentos, demonstrar raciocínio lógico através de uma frase sensata ou observação acurada, acontecimento que um sujeito de estado maníaco jamais conseguiria. Ao mesmo tempo, a simulação dessa desordem mental exige enorme esforço, ao requerer momentos de repouso, onde o simulador termina por revelar sua falácia, já que o maníaco se mantém ativo o tempo todo. São muitas as discussões que versam acerca da utilização e a validade de testes psicológicos utilizados no direito para a realização de perícias psiquiátricas. Há entendimentos diversos quanto à confiabilidade dos resultados provenientes de testes psicológicos. A simulação de transtorno são muito mais frequentes na psiquiatria forense. O efeito dos testes psicológicos é mais específico na psiquiatria e na psicologia clínica. Essa avaliação psicológica é mais complexa, tendo em vista que a área legal
implica a análise de aspectos que perpassam o comportamento e a função humanas, referentes à capacidade intelectual, ao funcionamento e à adequação social, aos aspectos neuropsicológicos, à personalidade. De acordo com Anastase e Urbina, os testes psicológicos são cada vez mais utilizados para solucionar diversos problemas práticos. No contexto forense, quando os psicólogos precisam conduzir a realização de um exame complementar pericial, envolvendo a avaliação cognitiva e a provável inimputabilidade de um réu, encontra-se em dificuldade da escassez de instrumentos válidos, principalmente no que diz respeito à avaliação voltada às questões importantes como a simulação. A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, a qual, segundo Richardson, pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais, em lugar de medidas quantitativas de características ou comportamento. Além disso, na pesquisa qualitativa, o pesquisador interage de forma direta com o contexto, com o objetivo de estudo, pois procura reduzir a distância entre a teoria e dados, entre o contexto e a ação. Isso ocorrerá tendo em vista que, após a revisão bibliográfica, o pesquisador identificará a existência ou não de instrumentos e testes que são utilizados no processo de identificação de simulação de sintomas e transtornos mentais. Para a realização do referido trabalho, se utilizará as pesquisas exploratórias, que têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Desse modo, esse tipo de pesquisa será utilizado para a realização de aprofundamento acerca do assunto, na tentativa de identificar em que medida a psicologia forense atua no processo de identificação de simulação de sintomas e transtornos mentais, bem como verificar a existência ou não de instrumentos testes utilizados nessa avaliação.